Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la conosco agora, no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler uma passagem muito conhecida do povo de Deus, muito conhecida da igreja. A passagem de segundo Reis, capítulo 5, conta a história da cura de Naamã. Amém, irmãos? Penso que a grande maioria, ou se não todos, que estão aqui conosco, já conhecem este relato bíblico, já conhecem esta história. Eu próprio já preguei por muitas vezes esta mensagem, ou se não a mesma mensagem, mas o mesmo texto. Mas Deus tem algo para tratar conosco hoje, através desta passagem bíblica. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da tua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. Insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Amém. Amém, irmãos? Feche a tua Bíblia, volte a tua atenção agora aqui para o altar. Conforme o pastor disse, um texto conhecido, uma leitura conhecida, certamente você já ouviu muitas mensagens
a respeito deste texto, mas Deus tem algo para o meu e para o teu coração. Hoje pela manhã, quando me levantei, e como sempre faço, buscando de Deus uma palavra para compartilhar com a igreja, me veio ao coração esse texto. E junto com esse texto me veio também um tema para esta mensagem, e na verdade o propósito desta mensagem, que é 5 lições que aprendemos com a história de Naamã. Amém, irmãos? 5 lições que aprendemos com a história de Naamã. É certo que você, ao ler esse texto, e na direção do Espírito Santo, pode extrair deste texto mais do que 5 lições, com certeza. Se você continuar a leitura deste texto, você vai observar que ainda outras lições importantes, Deus tem para nos ensinar, você pode extrair através da leitura deste texto. Mas eu estou dentro daquilo que o Espírito colocou no meu coração. 5 lições que aprendemos com a história de Naamã. O texto lido é de fácil entendimento, nos fala acerca de um homem importante na sua nação, na Síria, chamado Naamã, um general, comandante do exército do seu país, uma pessoa a quem o rei estimava, uma pessoa que era querida pelo seu povo, que era respeitado pelo seu povo. No entanto, a palavra de Deus diz que Naamã era um homem leproso, ou seja, por baixo daquela farda, por baixo daquele poder, por baixo daquela autoridade, tinha um homem fragilizado por conta de uma doença, fragilizado por conta de uma enfermidade, que inclusive na época, uma enfermidade incurável. O texto também nos faz saber que tropas da Síria invadiram Israel e trouxeram muitos cativos, e entre estes cativos estava uma menina, que foi dada para servir na casa de Naamã, servir a esposa de Naamã. E esta menina, na sua convivência ali dentro daquela casa, tomou conhecimento que o seu senhor, que Naamã, apesar da sua importância, apesar do seu nível de autoridade, apesar do respeito que gozava dentro da sua nação, era um homem doente. E ela diz, esta menina diz à sua patroa, à sua senhora: ah, se meu senhor estivesse lá em Samaria, ah, se meu senhor estivesse lá em Israel, se ele tivesse contato com o profeta que está em Israel, certamente ele seria curado desta sua enfermidade. E aqui, meu querido irmão e irmã, nós vamos aprender a primeira lição. Preste atenção, naquilo que dissemos. Tropas da Síria invadiram Israel, trouxeram cativos, e entre esses cativos esta menina. Esta menina foi tirada da sua terra, esta menina foi tirada do seio da sua família, foi para uma terra estranha, com uma língua estranha, com costume estranho, de deuses estranhos, contra a sua vontade, contra o seu querer. Hoje nós sabemos, queridos irmãos, que no mundo globalizado que nós vivemos, as pessoas andam, circulam de um lado para o outro, mudam de cidade, mudam de estados, mudam até mesmo de nações, vai de um lado para o outro, em busca de um serviço, em busca de uma oportunidade, enfim. Mas quando fazem isso, grande parte delas, não todas é verdade, mas grande parte delas fazem isso de forma espontânea, voluntária, porque querem fazer isso, porque buscam alguma coisa nesse sentido. Não é o caso desta menina. Essa menina, ela foi tirada à força da sua terra, ela foi tirada à força da sua casa, ela foi levada, conforme já dito, para um lugar estranho, para uma terra estranha. Isso me faz pensar, querido irmão e irmã, que esta menina tinha todas as razões do mundo para ser uma menina amargurada. Sim ou não? Uma menina amargurada, uma menina ressentida, uma menina amarga, na sua alma, no seu ser, por conta da situação que ela estava vivendo. No entanto, não é isto que nós vemos fazendo a leitura desse texto. Esta menina, apesar da situação que ela vivia, e de repente ela poderia até, por conta da situação, por conta da circunstância, ter um pensamento completamente diferente, desejar até mesmo a morte do seu senhor, que a tirou, que a trouxe de forma
involuntária, mas ao invés disso, nós observamos que ela trata com amor, que ela trata com zelo, que ela trata com cuidado, que ela trata sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de ressentimento, né, aquele homem e a sua casa e a sua família. E essa então é a primeira lição. A menina de Israel não tinha mágoa. Amém, irmãos? Não existia mágoa no seu coração, não existia ressentimento no seu coração. A menina, mesmo sendo tirada da sua casa, da sua terra e sendo levada como cativa, entendia que Deus estava no controle e não guardava mágoa no seu coração. Isso me faz pensar, meu querido irmão e irmã, que nem sempre nós estamos no lugar que nós gostaríamos de estar. Nem sempre nós convivemos com pessoas com quem nós gostaríamos de conviver. Nem sempre as circunstâncias são exatamente da forma como nós gostaríamos que fosse. Mas nós temos que aprender com esta menina. E aprender com esta menina, irmãos, que muitas vezes a minha vida, a tua vida, mesmo não estando, às vezes, no lugar que nós queríamos estar, e nem com pessoas com quem nós gostaríamos de estar, nós podemos ser uma resposta de Deus para abençoar a vida de alguém. Amém? Esta menina foi uma resposta de Deus ali para aquela casa, para aquele homem, para aquela família em especial. E quando nós agimos desta forma, e quando nós pensamos desta forma, não guardamos no nosso coração nenhum tipo de mágoa, não guardamos no nosso coração nenhum tipo de ressentimento, não guardamos no nosso coração nenhum espírito de vingança, nenhum desejo de vingança, não desejamos mal a ninguém, mesmo estando numa situação que muitas vezes não nos é confortável, não nos é favorável. Não sei se de repente você, meu irmão e minha irmã, está vivendo neste momento, às vezes no ambiente de trabalho, em alguma situação, onde você não gostaria de estar, e quem sabe até convivendo com pessoas que você não gostaria de estar convivendo, mas preste atenção naquilo que o Espírito do Senhor está dizendo a nós. De repente você foi colocado onde você foi colocado, de repente você onde você está, para ser uma resposta de Deus, para ser uma bênção de Deus para a vida de alguém. Amém? Coloque isso dentro do teu coração. Esta é a primeira lição que vemos aqui dentro deste texto. Mas aí então, quando a menina diz para a sua senhora: se meu senhor estivesse em Samaria e conhecesse o profeta, ele poderia ser curado. Naamã toma conhecimento desta informação da menina e leva ao seu senhor, leva ao rei da Síria. E diz: olha, a menina que veio cativa, de Israel, ela disse assim, assim, assim. Ou seja, ele contou para o rei, aquilo que a menina havia dito. E o rei disse: se é desta forma, então você vai para Samaria. Se é desta forma, você vai para Israel. Eu vou fazer uma carta, você procura o rei de Israel, e chegando lá você entrega e as coisas vão acontecer exatamente da forma como foi dito. E a palavra do Senhor diz que Naamã forma ali uma comitiva, reúne ali alguns dos seus subordinados, recolhe também ali alguns presentes, alguns ciclos de ouro, alguns talentos de prata, algumas mudas de vestidos, conforme era o costume da época, a cultura da época. E com esta comitiva, munido de uma carta do rei da Síria, ele vai e procura o rei de Israel. E chegando no palácio do rei de Israel, ali em Samaria, entrega aquela carta. Quando o rei de Israel lê aquela carta, ele fica indignado. Fala: quem sou eu? Porventura eu sou Deus para dar vida para alguém, para tirar a vida de alguém, para que o rei da Síria me mande um homem leproso para que eu possa curá-lo? E ele, certamente reunido ali, com alguns dos seus homens, diz: observem que o rei da Síria está buscando ocasião contra mim. Ele está colocando sob a minha responsabilidade algo que eu não posso fazer para encontrar ocasião de vir fazer guerra contra mim. E a palavra de Deus diz que ele rasga as suas vestes, numa demonstração de indignação, conforme o costume, a cultura também desta época. E aqui, meu querido irmão e irmã, nós aprendemos a segunda lição. Qual é esta lição que eu vejo pelo Espírito de Deus dentro deste quadro? É que nós
precisamos, né, buscar o que precisamos buscar na fonte certa. Amém, igreja? Na fonte certa. A menina que estava lá dentro da casa de Naamã não disse para sua senhora: se meu senhor estivesse lá em Samaria e tivesse um encontro com o rei de Israel. Foi isso que ela disse? Não. Ela falou: se o meu senhor pudesse ir a Samaria e ter um encontro com o profeta. Amém, igreja? Muitas vezes as pessoas não recebem o que precisam, o que necessitam, o que buscam, porque, muito embora às vezes tendo a informação correta, agem de forma errada. Não buscam na fonte certa. A menina não falou, a menina não mentiu, a menina não deu uma informação que não era verdadeira. Ao contrário, ela falou: se o meu senhor estivesse em Samaria e buscasse o profeta. Mas a palavra de Deus diz que este homem, Naamã, né, munido com uma carta do rei da Síria, ele busca o rei de Israel. O rei da Síria envia Naamã para o rei de Israel, quando na verdade deveria tê-lo enviado ao profeta. Precisamos saber a quem buscar. É verdade, irmãos, que as pessoas, e preste atenção, porque aqui eu faço questão de frisar, não é? As pessoas, quando não conhecem Jesus, que não é o caso da grande maioria, ou podemos dizer de todos os que estão conosco neste culto, né? As pessoas, quando não conhecem Jesus, e passam por um problema, passam por uma necessidade, buscam a solução para uma necessidade das suas vidas, a bem da verdade, elas não estão interessadas em saber qual é a fonte. Elas não querem saber de onde vem a solução, desde que venha. A grande maioria das pessoas é assim, pode ter certeza disso, viu? Se a pessoa está padecendo de um mal, se a pessoa está padecendo de um problema, e não tem o conhecimento que eu e você temos a respeito do Senhor, uma pessoa que está padecendo de um mal e não tem o temor a Deus que eu e você temos, ela quer resolver o problema dela. Ela não quer saber se vem de Deus ou se vem do diabo, contanto que venha, está resolvido. E é aí que muitas pessoas, ao invés de resolver os problemas, têm aumentado os problemas das suas vidas, porque vão em lugares errados, buscar em pessoas erradas. Amém, igreja? E eu vou mais ainda, e eu gostaria que você, pudesse entender pelo Espírito Santo aquilo que eu desejo passar. Até mesmo, irmãos, preste atenção, até mesmo no nosso meio, no meio evangélico, eu falo isso com temor e tremor diante de Deus, mas até mesmo no nosso meio, você tem que saber aonde buscar e com quem buscar. Amém, irmãos? Não é maldade, não estou me referindo aqui absolutamente a ninguém, não é isto, mas é uma questão de análise. Porque eu conheço, e você conhece também, muito provavelmente, pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas, pessoas que hoje não querem nem ouvir falar mais em igreja, pessoas que não querem mais nem ouvir falar do Evangelho, pessoas que não querem ouvir jamais falar de pastor, pessoas que foram feridas e machucadas dentro da própria igreja. Ou seja, num lugar onde elas foram para encontrar a solução, lugar onde elas forem para encontrar alívio, um lugar onde elas forem para encontrar a bênção, lugar onde elas forem para encontrar uma direção de Deus para as suas vidas, mas infelizmente, foram no lugar errado e na pessoa errada. E é por esta razão, que hoje nós encontramos um grande número de pessoas, uma das razões, claro, não é a única razão, mas uma das razões, porque nós encontramos hoje muitas pessoas que tem repulsa ao Evangelho, tem repulsa à igreja, não é porque Deus falhou com ela, não é porque Deus não abençoou, não é porque Deus não operou, não é porque a igreja não serve mais, existe aí um grupo de pessoas que acham que a igreja não serve mais, que a igreja não perdeu a sua finalidade, quando isso não é verdade, até porque quando nós pensamos em termos de igreja, a igreja não é uma instituição humana, e aqui nós falamos da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, existe a instituição,
Existe a organização, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Ela foi criada, formada pelo Senhor, e portanto jamais ela perdeu ou perderá a sua finalidade. Amém, irmão? Somos um corpo. A palavra de Deus diz que a igreja é um corpo. Mas tem pessoas que não querem mais, não querem mais comunhão, não querem mais proximidade com ninguém. Por quê? Porque em algum momento elas foram buscar o que necessitavam, o que desejavam, num lugar errado. Mas aí, meu querido irmão e irmã, então esta é a segunda lição que nós aprendemos. Sempre buscar na fonte certa. Amém, igreja? Se você precisar de algo da parte de Deus, ou algo que você esteja passando, uma solução, uma direção, busque de Deus. Fale, Senhor, a quem eu devo buscar? Senhor, como é que eu devo agir? O que eu tenho que fazer? Peça a Deus orientação, peça a Deus direção. E com certeza Deus que te ama, que te escolheu, que cuida de você, que cuida de mim, que cuida de nós, Deus não vai nos enviar para o lugar errado. E nós precisamos obedecer à voz que nós ouvimos do Espírito de Deus. Até porque se Naamã tivesse dado atenção de fato àquilo que a menina tinha dito, não seria ao rei de Israel que ele teria ido, mas sim ao profeta. Amém? Então fica aí a nossa segunda lição. A terceira lição que eu aprendo dentro deste texto, desta história, é o posicionamento de Eliseu, o posicionamento do profeta, o posicionamento do homem de Deus. Quando, de alguma maneira, chega até Eliseu a informação de que havia uma comitiva da Síria lá no Palácio Real, com uma carta do rei da Síria para que Naamã fosse curado da lepra, e o rei, indignado, rasgou as suas vestes. Não sei exatamente de que maneira, porque o texto não diz, mas esta informação chega até a casa de Eliseu. Eliseu manda mensageiro ao palácio dizendo o seguinte, dizendo ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Por que se indignou desta forma? Envia ele a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Envia Eliseu até mim, e ele saberá que há Deus em Israel. E qual é a terceira lição, então, que eu aprendo dentro desta história? Que Eliseu chama para si a responsabilidade. Quando Eliseu sabe do ocorrido, manda Naamã vir até ele. Devemos chamar para nós a responsabilidade de fazer o nome do Senhor conhecido e exaltado. Amém, irmãos? Não é porque as pessoas, em algum momento foram em lugares errados, que elas devem continuar daquela forma, e que nós, a igreja, sabendo muitas vezes do ocorrido, devemos simplesmente cruzar os nossos braços e não darmos uma atenção para aquilo que está acontecendo. Não, de forma alguma. Eliseu poderia ter feito isso. Eliseu poderia ter tomado conhecimento do ocorrido, mas não é problema meu. Ele não veio aqui, ele foi lá no palácio. Então, isso aí é com o rei, isso aí é com ele que foi no lugar errado. Não. Mas quando Eliseu tomou conhecimento, Eliseu diz, manda ele vir a mim. Por isso, meu querido irmão, e portanto, se você conhece alguém que em algum momento, por alguma razão, foi buscar em lugar errado, em fonte errada, lá fora do mundo, completamente longe de Deus, distanciado de Deus, ou mesmo aquele tentando buscar a coisa certa, foi no lugar errado, e você tem conhecimento disso, que você possa, meu querido irmão e irmã, chamar para si a responsabilidade de mostrar para esta vida, de mostrar para esta pessoa, de mostrar para esta família, que o Deus de Israel continua o mesmo, que o Deus verdadeiro continua o mesmo, que Ele, o Senhor, não mudou. Amém, igreja? Porque se infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza, se infelizmente existe ainda aqueles que estão completamente fora dos propósitos de Deus, existe ainda muitas igrejas que levam as coisas de Deus com seriedade, existem muitos homens e mulheres de Deus que levam as coisas com seriedade. E são esses homens, são essas mulheres, são essas igrejas, não é apenas aqui esta igreja, mas igrejas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus,
que temos que chamar para nós esta responsabilidade. Não é? Não somos perfeitos, não é? Somos falhos enquanto instituição, somos falhos enquanto pessoas, somos falhos, mas existe no meu coração, meu querido irmão e irmã, um temor diante de Deus, né, que a minha vida seja vivida de tal forma que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da nossa vida. Que a nossa igreja, esta igreja na qual nós pertencemos, apesar de ser uma instituição com falhas, como todas as instituições, mas aqui dentro deste lugar, né, que as pessoas possam verdadeiramente encontrar o amor de Deus, encontrar a graça divina, estar num lugar, num ambiente onde você sabe que você é querido, que você é amado, e que o Deus Todo-Poderoso se faz presente e se manifesta aqui neste lugar. Amém, irmãos? Isso é importante. De repente nós poderíamos cruzar os braços e ficarmos felizes e satisfeitos com aquilo que somos, com aquilo que temos, enquanto pessoas lá fora estão padecendo. Não podemos deixar isso acontecer, né, sem que tenhamos uma posição como teve Eliseu, sem chamar para nós a responsabilidade, como chamou Eliseu. O que eu vou falar agora, irmãos, o que eu vou falar agora, eu já falei de manhã. O culto da manhã, do domingo de manhã, para mim é um culto mais tranquilo, no sentido de que eu falo apenas com as pessoas que estão aqui no ambiente. O culto de domingo à noite já me traz um peso maior, uma responsabilidade maior, porque nós estamos diante de uma live, e nós temos pessoas que do outro lado estão assistindo esse culto. Eu não sei quantas são, nem aonde estão, nem da forma como elas vão entender, né, aquilo que o pastor tem falado aqui à frente. E eu até pensei em não falar o que eu vou falar agora, que eu falei de manhã, mas eu quero repetir aqui, dentro ainda daquilo que nós estamos chamando aqui, a terceira lição, de chamar para nós a responsabilidade de fazer com que pessoas que porventura em algum momento, por alguma razão, né, não foram na fonte certa, possa de fato conhecer a fonte verdadeira, que é o Senhor nosso Deus. E quando eu pregava esta mesma mensagem hoje de manhã, me veio a lembrança, embora isso não esteja aqui no meu esboço, mas me veio a lembrança naquele momento, e agora novamente, a respeito de uma querida irmã, que é membro aqui de nossa igreja, já há muitos anos, mais de 15 anos, 16 anos, eu não sei precisar quanto tempo esta irmã, ela é membro aqui conosco, e grande parte dos irmãos que estão aqui, né, certamente, ou pelo menos uma parte dos irmãos, vão se lembrar dela. Ela não está aqui no nosso culto, nesse momento, aliás, ela tem passado por um momento difícil na sua saúde, nós temos orado muito por ela, mas esta irmã, há mais de 15 anos atrás, e estou falando aqui agora da nossa querida irmã Efigênia, e eu sei que a irmã Efigênia está conectada conosco aqui neste culto, viu? Peço perdão para você de estar citando o teu nome aqui, mas dentro deste direcionamento eu penso que é importante eu trazer esse testemunho aqui. Nossa querida irmã Efigênia, há mais de 15 anos atrás, em algum lugar, em algum momento, ela foi ferida, não é? E ela simplesmente propôs no seu coração o seguinte: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber do evangelho, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero saber mais de ninguém. Vou ficar reclusa dentro da minha casa, com a doença, com a enfermidade que eu tenho, estou falando disso de um tempo passado, porque não dá. E uma outra pessoa, membro da igreja, conhecida da nossa querida irmã Efigênia, chegou para ela e disse o seguinte: Efigênia, é o seguinte, eu gostaria que antes de você tomar a decisão que você falou que já está tomada, mas antes de você realmente concretizar isso, vá conhecer a igreja que eu frequento, vai conhecer a igreja que eu sou membro. E depois, se você for e conhecer e realmente for essa a sua decisão, amém, é o teu coração. E por consideração a essa amizade, a nossa irmã Efigênia, que na época eu não a conhecia, ela chegou até a nossa igreja. E ela chegou à nossa igreja e eu tive a oportunidade de atendê-la, conversei com ela, orei por ela, foram muito tempo de batalha espiritual, para que Deus pudesse dar realmente a vitória a ela,
mas ela continua membro da nossa igreja até hoje. Nunca mais saiu, e eu tenho no meu coração, conhecendo a irmã Efigênia, e quem conhece sabe de quem eu estou falando, é uma pessoa extremamente comprometida com Deus, que se todos tivessem ficado de braço cruzado, ou se aquela irmã tivesse ficado de braço cruzado e não tivesse dito para ela, existe lugares onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é ministrada, e aqui, irmãos, pelo amor de Deus, os irmãos me conhecem, sabem disso, não estou falando de exclusividade nossa, não, tem muitas igrejas de Deus em Botucatu, não só do nosso ministério, de tantos outros ministérios. Existem igrejas de Deus em Botucatu, existem homens de Deus em Botucatu, existem mulheres de Deus em Botucatu, existe um povo sério fazendo a obra de Deus em Botucatu. Por isso nós não podemos deixar o diabo ceifar as vidas, sem dizer para elas que existe um lugar, conforme nós pregamos na semana passada, na quarta-feira, na campanha das 7 unções, existe bálsamo em Gileade. Ainda existe bálsamo, ainda existe cura, ainda existe solução, ainda existe lugar onde se leva as coisas de Deus com seriedade, e este lugar aqui é um lugar que leva as coisas de Deus com seriedade, amém, irmãos? Então nós temos que chamar para nós a responsabilidade, agora preste atenção, ainda que, você não queira chamar para a igreja, ou mesmo para o pastor, não tem nenhum problema em relação a isso aí, mas chame para você a responsabilidade, seja você aquela pessoa, seja você, meu querido irmão e irmã, aquele ou aquela que vai servir de referência, eu até agora só encontrei pessoas que na verdade, me enganaram ou de alguma forma não me mostraram de fato o caminho, mas agora eu encontrei um homem de Deus, agora eu encontrei uma mulher de Deus, estou falando de você agora, que a pessoa possa ver em você o exemplo, possa ver em você a referência de um verdadeiro crente, de uma verdadeira crente, de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus. Não precisa nem falar aqui da nossa igreja e nem do seu pastor, mas que você seja este exemplo, que você chame para você essa responsabilidade, amém, irmãos? Para que as pessoas saibam que existe um Deus verdadeiro, que atua através da tua vida, amém? Isso é muito importante, se Eliseu não tivesse chamado para si a responsabilidade, dentro desse texto que nós estamos aqui, compartilhando com você, Naamã e a sua comitiva teriam voltado embora para a Síria, o homem continuaria enfermo, certamente o nome do Deus de Israel teria sido blasfemado por eles, e não sabemos até o que poderia ter acontecido com aquela menina que estava lá na casa de Naamã. Você veja, quando nós não fazemos o que temos que fazer, as coisas elas podem tomar uma dimensão e às vezes sair até fora de controle. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Amém, igreja? Então não fuja do teu compromisso enquanto um homem de Deus. Não fuja do teu compromisso enquanto uma mulher de Deus. A palavra do Senhor diz que nós, e quando fala nós, não está falando de nós pastores, está falando de nós discípulos, e todos nós somos discípulos do Senhor, todos nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós somos, você é este sal, você é esta luz, e a Bíblia diz que se o sal não salgar, não serve para mais nada, se o sal não tiver sabor, tem que ser lançado fora, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa. Então que assim seja. Essa é a terceira lição. Eliseu chama para si a responsabilidade. Quando o mensageiro chega até o palácio do rei e diz, olha, Eliseu está chamando Naamã até a sua casa, a palavra de Deus então diz que Naamã, com a sua comitiva, se dirige até a casa do profeta Eliseu. E quando Eliseu percebe, vê que aquela comitiva está parada em frente à sua casa, chama o seu ajudante, seu auxiliar, Geazi, diz, vai lá e diga para Naamã que ele mergulhe 7 vezes no Jordão e ele será purificado. Quando o moço chega com essa informação,
não é? Para Naamã, a palavra de Deus diz que ele fica indignado. Não é possível, eu não vim da Síria até aqui, não é? Com uma comitiva, trazendo uma carta do rei da Síria, com presentes, para simplesmente ele nem dar atenção, nem sair de dentro de casa, né? Mandar um moço vir falar para mim mergulhar 7 vezes no Jordão. E ficou indignado, a palavra de Deus diz que Naamã fica indignado. E ele quer voltar embora para a sua nação. Ele diz, porventura não são os rios da Síria muito melhor do que os rios de Israel? Né? Abana e Farpar não são águas muito melhores, rios muito melhores que os rios de Israel? E aí então os seus subordinados, seus servos, tentam ali aplacar o seu coração, acalmar o seu coração, e diz, meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma grande coisa para você fazer, você não faria? Se ele tivesse exigido um sacrifício, por maior que fosse, pela sua cura, você não faria? Certamente que sim. Se faria um grande sacrifício, por que não mergulhar 7 vezes ali no Jordão? E a palavra de Deus nos faz entender que aqueles homens convencem, né, aquele general, e este general então vai e mergulha 7 vezes ali e sai purificado, conforme nós já sabemos da história e lemos aqui no texto. Aqui nós vemos a 4ª lição. Qual é a 4ª lição? Deus desejava, antes de qualquer coisa, quebrar o orgulho do coração de Naamã. A maior doença de Naamã não era a lepra. A maior doença de Naamã era o seu orgulho. Pela sua posição, pela forma como ele era respeitado, pela forma como ele era querido na sua nação, certamente o seu coração se encheu de soberba, de exaltação, de orgulho, e era isto o que Deus queria quebrar. Porque no seu coração ele disse o seguinte, eu imaginava que o profeta ia sair de dentro da sua casa, ia vir até mim, ia invocar o nome do seu Deus, ia colocar a mão sobre o meu corpo, sobre a doença, e eu seria curado. Essa foi a forma como Naamã pensou. Eu imaginei isso, que ele iria sair de dentro da sua casa, iria invocar o seu Deus, depois iria colocar as mãos, e eu seria curado. E eu lhe daria os presentes que eu trouxe, e voltaria para a Síria curado. Ou seja, Naamã estava simplesmente imaginando sair da Síria, ir até Israel, comprar uma bênção e voltar embora, apenas curado fisicamente, sem nenhum compromisso, sem nenhuma transformação, sem nenhuma mudança, e não é este o propósito de Deus na vida de ninguém. O Senhor Jesus Cristo veio não apenas para curar as enfermidades, não apenas para resolver os problemas físicos, materiais, os problemas emocionais, os problemas cotidianos de cada um de nós. Não é para isso. Se fosse apenas para curar as enfermidades, Deus instituiu os médicos estão aí, os remédios estão aí, e Deus poderia ter dado ao ser humano muito mais capacidade ainda para curar as doenças, se o propósito de Deus fosse apenas curar as doenças. Se o propósito de Deus, ao enviar Jesus, fosse apenas resolver problemas, existem muitos meios, dependendo do problema, existe sempre uma solução, uma situação, alguém habilitado, capacitado, profissional, para resolver aquela situação. Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz para resolver o problema financeiro de ninguém. Afinal de contas, para isso tem o trabalho, para isso tem as instituições financeiras e coisas dessa natureza. O Senhor Jesus Cristo veio e se entregou lá na cruz e morreu por mim e por você e por toda a humanidade, porque a doença maior do homem não tem ninguém que possa curar, não tem dinheiro que possa resolver, não tem situação humana que possa dar jeito. E é isso que Deus queria tratar com Naamã. Antes de curar a sua doença física, Deus queria curar a doença da sua alma, do seu espírito, que era o orgulho. E aí então, convencido por seus homens, Naamã mergulha no Rio Jordão e sai curado.
O primeiro mal a ser tirado não era a lepra, mas sim o orgulho do coração. Amém, irmãos? Isso é muito importante, né? Jamais, jamais, em circunstância alguma, né, por melhor que você esteja, por mais conceituado que você esteja, por melhor financeiramente, economicamente que você esteja, por mais títulos que você tenha, por mais honras que você possa receber em cima desta terra, nunca deixe o orgulho dominar o teu coração. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que o Senhor exalta os abatidos, mas o Senhor abate os soberbos, os exaltados. O Senhor dá graça aos humildes, mas o Senhor abate aqueles que se exaltam. Então, a primeira coisa que Naamã, de repente, talvez nem percebesse isso, mas Deus que conhece, sonda o coração de cada um de nós, Deus sabia, o primeiro mal que eu preciso resolver não é do seu corpo, o primeiro mal que eu preciso resolver é o seu orgulho, quebrantar este coração. E aí a palavra de Deus, então, trazendo aqui para nós, né, a quarta lição, o quarto ensinamento, Deus quebra o orgulho de Naamã. Naamã vai, mergulha-se 7 vezes e sai completamente curado, completamente restaurado ali das águas do rio Jordão. E aí então, a bênção maior acontece na vida de Naamã. O texto sagrado vai nos dizer que Naamã reconhece o Deus de Israel, e esta é a quarta lição e última lição dentro da mensagem que nós estamos compartilhando com você. A maior bênção para a vida de um homem não é a cura de uma enfermidade ou receber algo material, mas sim reconhecer o Deus Criador dos céus e da terra como o único e verdadeiro Deus e render-se a Ele. Amém, irmãos? Essa é a maior bênção. Essa é a solução para a vida do ser humano. Reconhecer o único e verdadeiro Deus como o Deus da sua vida, render-se a Ele. Foi exatamente o que aconteceu com Naamã. Eu gostaria que a Ângela nos ajudasse. 2 Reis, capítulo 5, vamos ver o verso de número 17, o que diz. E disse Naamã, seja assim, aqui antes desse versículo, só para acompanhar o raciocínio, quando Naamã sai do Jordão, ele toma a sua comitiva e volta ali na casa do profeta Eliseu. Curado, restaurado, agora liberto, e ele oferece então a Eliseu, as dádivas, os dons, os presentes que ele havia trazido lá da Síria, o ouro, a prata, as vestes, e Eliseu recusa, Eliseu não aceita. A palavra de Deus no texto lido, no versículo anterior, vai dizer que Naamã insiste com ele, mas ele não aceita receber aqueles presentes. Então nós vamos para o verso 17, e disse Naamã, seja assim, ou seja, você não quer receber o presente, já insisti, amém. Contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E aqui Senhor escrito em letras maiúsculas para indicar que é o Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Segura esse versículo aí, Ângela. Veja bem, irmãos, que coisa maravilhosa, como Deus tratou com o orgulho de Naamã, como Deus quebrou, como Deus transformou, como a obra de Deus ela é perfeita e ela é completa. Amém, irmãos? Ela é perfeita e ela é completa. Quando Naamã é tocado, não só no seu corpo, na cura da sua doença física, mas quando é tocado no seu espírito, quando é tocado na sua alma, ele passa a reconhecer o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus. Aí ele vai dizer que não há Deus senão em Israel, e então ele pede a Eliseu, uma porção de terra, diz aqui a palavra de Deus, uma carga de terra de um jugo de mulas. Por quê? Porque ele quer levar esta terra de Israel lá para a Síria, para em cima desta terra, ele construir ali um altar e oferecer sacrifícios únicos e tão somente ao Deus de Israel. Mas o temor do seu coração, lendo esse texto, é tão grande
que ele não queria oferecer sacrifício ao Senhor Deus de Israel em cima de terra síria. Ele disse: eu quero oferecer sacrifício ao Deus de Israel em cima da terra da nação de Israel. Amém, irmãos? Em cima da terra da nação de Israel. Isso é coisa tremenda, isso é coisa que só o Espírito de Deus pode fazer quando convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É para isso que nós pregamos a palavra de Deus, meu querido irmão e irmã. Não é simplesmente para dizer: olha, o Senhor pode te curar. É claro que Ele pode te curar, Ele vai te curar, Ele é Jeová Rafá, mas de repente para isso nós poderíamos indicar o nome de um médico especialista da cidade. Mas nenhum médico especialista, nem um advogado especialista, nem um juiz especialista, seja o especialista que for, pode verdadeiramente transformar o homem e escrever o seu nome no livro da vida. Só o Deus de Israel, só o Deus Todo-Poderoso, só o meu Deus e o teu Deus. E esta é a razão de nós nos reunirmos neste santo lugar, e esta é a razão de nós cultuarmos a Deus, porque nós cultuamos a Deus, queridos irmãos, não com vistas naquilo que nós estamos vivendo ou vamos passar aqui, mas nós cultuamos e adoramos a Deus com vistas na eternidade. Com vistas na eternidade. O apóstolo Paulo diz: se eu esperasse de Deus apenas nas coisas desta vida, miserável homem seria. Miserável homem. Preste atenção, não se sinta ofendido, mas deixa eu dizer uma coisa: para resolver os problemas desta vida aqui, somente, nenhum de nós precisamos de Deus. Pastor, mas isso aí agora é uma afronta contra Deus, isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Não. Quantas pessoas lá fora que não têm temor de Deus? Ao contrário disso, às vezes fazem coisas abomináveis aos olhos de Deus e vivem as suas vidas até aparentemente muito bem. Mas existe o outro lado. Amém, irmãos? E é para este outro lado que nós temos que olhar. Porque lá não tem ninguém que possa nos ajudar, a não ser o nosso grande e verdadeiro Deus. E esta é a razão maior para eu servi-lo. Esta é a razão maior para eu adorá-lo. Não é porque Ele cura as minhas enfermidades, não é porque Ele me abençoa financeiramente, não é porque Ele cuida da minha casa, da minha família. Tudo isso eu sou grato a Deus. Mas em primeiro lugar eu sou grato a Deus porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer a minha morte. Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar, para perdoar os meus pecados, para me reconectar com Deus, para escrever o meu nome no livro da vida, e foi preparar um lugar para que eu possa ir e permanecer com Ele por toda a eternidade. É por isso que eu sirvo a Deus, é por isso que eu amo a Deus. E esta obra transformadora, né, nós vimos aqui na vida de um homem pagão, de um homem ímpio, né, de um homem que teve um temor a Deus de tal forma que o versículo de número 18 é mais surpreendente ainda do que o verso 17, e nós já estamos encerrando. Verso 18 diz assim, ainda Naamã falando com Eliseu: nisso perdoe o Senhor, mais uma vez aí Senhor em maiúsculo, nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor em minúsculo, de quem Naamã estava falando esse meu Senhor minúsculo aqui? Do rei da Síria, amém? O rei dos reis, o Senhor Todo-Poderoso, em maiúsculo, o rei da Síria, em minúsculo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom, né, o seu ídolo, o ídolo lá da Síria, a quem eles adoravam, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Segura esse verso aí. O que Naamã está dizendo para Eliseu? Eliseu, eu quero levar aqui uma porção de terra de Israel, porque eu quero construir um altar em cima desta terra, eu quero oferecer sacrifícios ao único e verdadeiro Deus que eu conheci, que é o Deus de Israel. Mas, preste atenção, o rei, meu senhor, ele adora a Rimom, o ídolo da Síria, e ele frequenta o templo de Rimom, e eu, como seu homem, né, de confiança,
como alguém que está sempre ao seu lado, sou exigido a acompanhá-lo até o templo. Então que o Senhor de Israel me perdoe quando eu tiver que entrar na casa de Rimom. Que o Deus de Israel me perdoe quando eu tiver que ir na casa do ídolo. Até mesmo quando o meu Senhor, falando agora do rei da Síria, exigir que eu me curve diante de Rimom, que o Senhor Todo-Poderoso me perdoe e não leve isso em conta, porque o meu coração está voltado para o Deus de Israel. Tremendo, não é, irmãos? Você percebe nesse texto que aqui tem muito mais do que simplesmente uma cura milagrosa de alguém que mergulhou 7 vezes no rio e voltou purificado. Aqui existem lições de vida para mim e para você. Amém, igreja? Que o Espírito Santo possa continuar falando. Chegando na tua casa, hoje, amanhã, a hora que você puder, tome outra vez aí o capítulo 5 do 2º livro dos Reis, vá mais adiante até do que nós fomos aqui, e você tenha certeza que o Senhor vai continuar te trazendo lições preciosas para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé no teu lugar.